O Conselho Monetário Nacional aprovou a liberação de mais de 4 bilhões de reais do Fundo de Amparo ao Trabalhador para investimentos em tecnologia nas indústrias brasileiras. A medida, que não afeta o orçamento público, busca atender a crescente demanda por crédito para a inovação. Quem comenta o impacto dessa decisão para Minas e para o setor produtivo é Matheus Pedrosa, presidente do Conselho de Tecnologia e Inovação da FIENG, que está aqui conosco presencialmente nos nossos estúdios. Obrigada, Matheus, pela sua participação. Boa noite. Aliás, boa tarde para você, Matheus. Boa tarde para vocês, boa tarde para todos que estão nos ouvindo. Boa tarde. Vou tentar aqui comentar de alguma forma a nossa visão sobre essa nova decisão do governo. Matheus. Desculpa, Mayara, eu já ia conversar. Pode fazer, fica à vontade. Pode fazer, por favor. Matheus, o que muda na prática para as indústrias com esse reforço de crédito agora para a tecnologia? Perfeito. Na verdade, assim, eu acho que da notícia, Mayara, que você leu para a gente, o principal é destacar que não tem uma mudança estrutural no orçamento público. O que está sendo feito é um remanejamento dentro do FAT. Não tem dinheiro extra, né, Matheus? Não tem dinheiro extra aprovado. É um remanejamento dentro do FAT. Existia a previsão de ter 1,5% destinado para este fim. O governo agora liberou mais 1%, então a gente chega a 2,5% do FAT, que dá um total de verba adicional aí de 4 bilhões de crédito para a inovação. Essa é uma demanda que toda a indústria já tem há bastante tempo, né? Nós temos um parque industrial no Brasil que, em sua maioria das indústrias, principalmente na média indústria, é um parque defasado, que precisa de atualização realmente tecnológica. E esse dinheiro ele tem sido aplicado através da FINEP, através de linhas agora que estão envolvidas com o programa da Nova Indústria Brasil, para modernizar esse parque, né? A observação que a gente sempre faz agora é o olhar cuidadoso que a gente tem que ter de qual o destino real desse dinheiro. Porque tem muitas indústrias que têm condições realmente de fazerem os investimentos e acabam pegando desse dinheiro barato e não são necessariamente as indústrias que mais precisavam, né? A gente hoje tem no meio da pirâmide médias indústrias que carecem muito desse dinheiro para continuar mantendo seus investimentos, uma vez que a gente está num cenário onde o capital está realmente muito caro. Você citou o NB, né, a Nova Indústria Brasil, que é um plano que prevê fazer a digitalização da indústria brasileira na quase totalidade até o começo da década de 30, né, da próxima década de 30, nós estamos falando de mais 8 anos. Esse dinheiro, essa mudança, ela vai ser importante para conseguir alcançar esse objetivo? Sem dúvida. Quando a gente está falando de digitalização, e é muito importante isso, a audiência entender um pouco isso, quando a gente está falando de indústria 4.0, e já tem aí conceitos falando de 5.0, essa é uma revolução tecnológica que muito do dinheiro para se fazer ela pode vir do que a gente chama do dinheiro, do custo operacional das indústrias. Você implementa uma tecnologia que vai diminuir um custo operacional e aí o investimento se paga. Mas esse primeiro investimento, muitas vezes, você precisa desse crédito, né? Nós estamos falando da aquisição de automações, nós estamos falando de comunicação de dados, nós estamos falando, eventualmente, para indústrias mais maduras, de robótica. Então, tem todo um roadmap. Por trás do Nova Indústria Brasil, tem um plano sendo muito bem orquestrado pelo SESI a nível nacional, que tem assessorado essas empresas a construir esse roadmap com as indústrias para fazer os investimentos. E esse dinheiro está indo exatamente para alocação nesses investimentos, que são esses planos que estão sendo desenvolvidos para fazer esses investimentos. E aí, depois de feitos esses planos, a gente precisa das verbas alocadas para captar esse dinheiro. Quem está fazendo essa ponte entre os que entendem a necessidade da indústria investir para ter mais eficiência, como você falou, para ter mais produtividade, né, para aumentar a produtividade do trabalhador, inclusive, e a outra ponta que ainda acredita que isso, nós estamos falando aqui de substituição de mão de obra por máquina, que é um discurso já ultrapassado, né? Quem está fazendo essa ponte? Em que ponto a gente está conversando entre essas duas
partes aí? Essa é uma política que está no Ministério, né, da Indústria ali, capitaneada pelo Ministério, então já é algo que o próprio Ministério entendeu como uma necessidade, mas tem uma parceria muito forte da CNI com o Senai a nível nacional para se fazer tanto esse trabalho de consultoria no desenvolvimento do que a gente entende que são os roadmaps, né? O caminho, a trajetória que cada indústria vai ter que seguir, como também o processo de capacitação de mão de obra. Quando você diz muito bem de que isso vai tirar emprego, na verdade a gente precisa de um processo de transformação dessa mão de obra. Qualificação. Intenso. A gente tem aí as grandes indústrias e empresas de tecnologia que estão no Brasil clamando pelo governo por políticas de desenvolvimento dessa mão de obra. São tecnologias que vão fazer parte do nosso dia a dia e é necessário esse investimento. Então, hoje, nós temos o Ministério da Indústria trabalhando nesse sentido, mas isso está sendo orquestrado também com a Confederação Nacional da Indústria através do Senai. E, Matheus, que tipo de orientação é preciso dar para essas empresas para terem acesso a esse crédito? Primeiro, qual que é a avaliação que essa empresa tem que fazer para falar, olha, eu estou nesse perfil, preciso, e o que ela deve, né? Quais são qual que é o passo a passo até conseguir acessar, então, esse crédito? Perfeito. O principal, né, eu acho que o primeiro passo para qualquer indústria que está interessada em realmente acessar essas linhas subsidiadas é ela entrar para o Nova Indústria Brasil, né? Existe um portal da Nova Indústria Brasil, onde a indústria pode ir lá, se cadastrar, ela cai numa fila, num banco que está sendo atendido pelo Senai, para que o Senai faça todo esse processo de consultoria, de atendimento, e coloque essa indústria com um plano habilitado para acessar essas linhas, né? Existe forma de você fazer esse fluxo direto com a FINEP ou direto com o Banco de Fomento, como aqui no estado, por exemplo, tem o BDMG? Tem, mas certamente as indústrias que estão nessa fila do Nova Indústria Brasil, elas têm hoje um fluxo prioritário, porque elas já estão inseridas dentro de uma estratégia do Ministério, da CNI e do Senai para adquirir esse crédito, porque estão envolvidos num plano estruturado. Né? Não é simplesmente um plano da empresa. Isso envolve uma estratégia que está sendo conduzida pelo Senai. Então, a primeira grande dica que eu daria é procurem o Senai, procurem o portal da Nova Indústria Brasil e façam a sua inscrição, porque os planos são desenvolvidos por lá e esses planos que são desenvolvidos por lá, eles tanto têm um grau de maturidade quanto têm uma chance maior de acessar essa linha de crédito. Você tem uma taxa padrão, média pelo menos, para dar uma ideia do quão barato é esse crédito? Olha, nós estamos falando hoje de Selic no país a 15%. Né? Esse dinheiro, quando a gente fala de 15% na Selic, ele chega no balcão do banco, uma linha de crédito. Se você tiver um ótimo relacionamento no seu banco, você vai falar de 18%, 17%. Não, isso tem que ser muito bom. Né? Você está falando de tem banco cobrando 8% ao mês. Isso. Né? Quando a gente está falando dessas linhas especiais do Mais Inovação, do programa Mais Inovação, nós estamos falando de 8%, 9% ao ano. Então, é realmente um dinheiro muito, muito, muito interessante. É um dinheiro que realmente viabiliza o investimento dessas indústrias continuarem e ser feito para essa modernização. Que tipo de garantia o BNDES pede para a indústria ter acesso ao crédito? Esse é um ponto que é a grande discussão. Quando eu disse no início que agora é um papel vigilante que a gente precisa exercer, é que esse dinheiro vá exatamente para quem precisa, é porque se você pegar indústrias de 15 a 300 milhões, que são as indústrias que mais carecem desse investimento, a gente tem um arcabouço financeiro no país. 15 a 300 milhões de faturamento. De faturamento ano. Tá bom. A gente tem todo um arcabouço de garantias no país complexo. Né? De um lado, os bancos reclamam, por exemplo, que esse crédito de 15 a 300 milhões ele é feito por um agente financeiro terceirizado. Ele não é feito diretamente com o BNDES ou com a FINEP, por exemplo. E aí os bancos, que são esses agentes financeiros, eles reclamam, por exemplo, da questão de segurança jurídica, das garantias reais, de você não conseguir tomar um imóvel de uma empresa porque aquele imóvel é o único. É o único para ela produzir. Então, está sendo criada uma discussão, né, e a gente já tem, nessas operações deste ano, uma inovação de utilizar o FGI, que é o Fundo Garantidor. Isso tem se sofisticado e para essas médias empresas eu entendo que é uma saída. Porque a gente não pode, a gente tem que entender o lado do mercado financeiro também. O mercado financeiro precisa de garantias. Nós temos um problema estrutural no país
em relação a ceder essas garantias, mas um fundo garantidor talvez é a grande solução e é a inovação que a gente tem visto para este ano. No ano passado a gente teve um volume recorde de crédito, mas ficou alocado principalmente para indústrias acima de 300 milhões, que, como eu disse, talvez não seja nem as que mais precisavam. Elas já estão investindo nessa tecnologia. Elas têm uma capacidade de retroalimentar esse processo e uma sofisticação e inovação também, já com áreas específicas, né, uma capacidade de investimento maior. Essas indústrias de 15 a 300 milhões é o meio da pirâmide, é o grosso da economia brasileira e é onde esse dinheiro precisa chegar.